Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver a primeira partida válida pela final do Campeonato Brasileiro, 84ª edição. Uma briga muito interessante entre dois grandes mestres, muito conhecidos pelos enxadristas brasileiros. De um lado, Krikor Mekhtarian, que tirou o Henrique Mekhin nas semifinais. O Krikor, que também é bastante ativo no YouTube, muito interessante. Depois você também procure o canal dele, cheio de ótimas análises. E do outro lado, o Alexander Fier, que também é um grande conhecido já do pessoal, muito ativo pelo mundo afora, jogando torneios. Dois jogadores bastante experientes, vindo aí para uma briga muito interessante. A primeira partida ocorreu dia 12 de fevereiro. E aí o Krikor tem as peças brancas e a gente partiu com o cavalo F3. Seguiu o cavalo F6, depois de C4, E6, G3, D5. As negras entram na chamada defesa catalã. Depois de bispo G2, temos cavalo de BD7. O ponto é que, por vezes, as brancas deixam que esse peão seja capturado, porque elas podem recuperar facilmente com dama A4, dando o cheque no rei inimigo. Claro, depois de cavalo de BD7, elas podem pensar em defender o peão com dama C2. Beleza, segue-se A6. E aí temos B3, reforçando o peão e, claro, abrindo a possibilidade de bispo B2. Temos B6, claro, também preparando um bispo B7. Depois de roque, bispo B7, temos bispo B2, bispo E7, desenvolvimento. Temos peão tomou peão tomou peão em D5. E aqui a gente já vê o Krikor vindo para manobras com outras peças, jogando cavalo D4, tirando um pouco o cavalo da frente do bispo, né? Já fica uma certa pressão aqui, o bispo já fica um pouco mais ativo, e o cavalo fica por enquanto bloqueando esse peão de avançar. Claro, ele também fica um pouco exposto, uma vez que seguiu na partida C5, e o cavalo vai ter que mover de novo. O cavalo vem para F5, atacando o bispo. E aí o que acontece? O Fier simplesmente não liga muito e joga roque, de modo que a posição até que as brancas poderiam tomar, elas ficariam com um par de bispos, ok, sem nenhum problema, mas as negras têm uma vantagem de espaço aqui, né? Esses peões na ala da dama são bastante interessantes. Eu acredito que as negras não teriam muito problema só porque as brancas tinham um par de bispos. Mas, enfim, seguiu o cavalo C3. O Krikor escolhe desenvolver. E, na verdade, bem, a gente já tem até dois atacantes, né? Uma certa pressão desenvolvendo aqui nesse peão. O que acontece? Nesse ponto, o Fier jogou o lance torre C8, que não é o mais preciso, assim digamos. O modo mais preciso seria você trazer a torre para o jogo. Joga-se torre B8, onde você dá mais proteção ao seu bispo, caso essa diagonal aqui seja liberada em breve, né, e possa ocorrer uma possível troca. O bispo estaria protegido pela sua própria torre. E além disso, você não tem também nenhuma cravada, né? O bispo fica um pouco livre também, até para se mover, e você não tem nenhum perigo de perder a qualidade. Depois de torre B8, as brancas poderiam continuar com D4, atacando o centro. Depois de peão também D4, cavalo também D4, as negras ficariam com esse peão isolado, que pode vir a se tornar vulnerável, não significa que necessariamente ela se torna vulnerável. Também as peças brancas me parecem muito boas, esses dois cavalos aqui são interessantes. Esse bispo também é bastante ativo. Então as brancas um pouco melhores, mas nada que se diga, uau, meu Deus, as negras estão perto disso. Não, mas as brancas estão um pouco melhores nesse caso. Porém, o Alexander Fier dá uma chance, né, com torre C8. O que eu não estou querendo dizer aqui que, tipo, ah, caramba, é um erro, meu Deus do céu, ó, Fier errou feio. Não, mas é interessante que surgem possibilidades agora, tá? Torre C8 abre algumas possibilidades. Agora, claro, é muito complicado de ver a possibilidade que esse torre C8 abre. Por exemplo,
Um lance que o meu computador gosta bastante é jogar G4, ok? Com a intenção de que, primeiro, você entrega um peão aqui para você tirar um dos defensores do peão D5, porque você tem 2 atacantes e 2 defensores. Você tem 2 atacantes e 2 defensores. Quando você tira essa defesa, um dos defensores do peão, com o cavalo toma G4, por exemplo, você pode tomar o peão em D5 com o bispo. Por incrível que pareça, não é bom tomar o bispo. O melhor seria jogar bispo A8. Olha só, se você tomar o bispo nesse caso, depois de cavalo toma em D5, você tem muitas ameaças desagradáveis, inclusive, né? 2 atacantes aqui nesse bispo, além de ameaças aqui em G7. As negras teriam que seguir com algo tipo bispo F6, bloqueando essa diagonal. As brancas poderiam jogar F3, atacando o cavalo, que teria que voltar para E5. E depois que você tomasse o bispo, tomasse o bispo em F6, peão toma em F6, claro, você não vai tomar com o cavalo. Você não vai tomar com o cavalo, porque cai o cavalo aqui, né? Depois de peão toma em F6, D4. O ponto de jogar D4 é que a dama precisa chegar nessa casa, na casa H6. E aí, como é que vai chegar em... Qual o método mais fácil? É você liberar a casa D2 para que a dama simplesmente use essa casa como uma ponte e chegue aqui. E aí D4 você pode... Nem precisa se preocupar com esse peão, tá? Se tomar, segue dama D2 do mesmo jeito. O melhor para as negras é de fato apenas tirar o cavalo para tentar alguma defesa, mas depois de dama D2 é muito difícil. Eu não sei o que está acontecendo com essas setas hoje. É muito complicado você evitar que a dama apareça aqui em H6 com ameaças catastróficas. Mas ok, voltando nessa posição aqui, a gente viu que tomar aqui seria ruim. O melhor de fato fazer seria jogar o bispo em A8, bem interessante, né? Defendendo o bispo, uma vez que ele estava sendo atacado aqui nessa casa. E depois disso, uma linha muito interessante, seguir com dama E4, atacando o cavalo. E aí depois de cavalo de F6, defendendo e tentando criar algumas outras ameaças, as brancas podem tomar o bispo em E7. Depois de cavalo toma o bispo em D5, dama toma em D8, torre toma em D8, cavalo toma, bispo toma, F3, cavalo F6, rei F2. E as brancas têm um jogo bastante confortável. O ponto de jogar rei F2 é que você tem a coluna G aberta, né, para colocar alguma pressão aqui com ambas as torres. Você pode trazer as torres aqui, se utilizar da casa G1. Você tem opções aqui de, se quiser, trocar o bispo depois. Claro que não agora, porque você precisa desse cavalo para atacar essa casa G1. É bastante desconfortável, eu diria. E claro, a qualquer momento você coloca uma torre em G1, esse cavalo também vai ficar desconfortável, né? Já que vai ter esse bispo aqui atacando. Mas enfim, a gente já está viajando um pouco. Depois de torre C8, não seguiu o lance G4, que seria uma das formas interessantes, eu diria. Claro, é uma linha complexa, né? É uma linha um pouco complexa, chata de se calcular. E o Crico jogou um lance mais humano, um lance bem tranquilo, E3, certo? Depois de torre E8, o jogo já volta a adentrar águas mais tranquilas. O Crico tomou o bispo, trocando o cavalo pelo bispo, baixando natural, ficando com um par de bispos. Depois de torre de AD1, temos B5, lá vem os peões aqui na ala da dama. A dama vem para F5, tentando buscar um pouco mais de atividade. E além disso, atacando o peão em D5, né? Agora são 1, 2, 3 atacantes contra apenas 2 defensores das negras. E aí o Fia defende com dama E6, também oferecendo a troca de damas. O Crico aceita, claro, tomar com o peão para reforçar o centro, né? Já que a gente está se aproximando do final, não tem perigo de o rei também estar tão exposto. Depois de torre C1 tivemos B4, cavalo vai para A4, A5 e lá vem os peões. Torre de FD1, o bispo vem para A6, buscando uma diagonal mais ativa. O Crico julga isso como um problema, e aí ele joga bispo F1 para trocar os bispos. O Fia gentilmente aceita, temos rei toma F1, e aqui depois de C4, o ponto é, eu quero que você pense um pouco
Quem você acha que está melhor nessa posição? Vamos pensar. As negras têm um pouco mais de espaço, certo? E geralmente quem tem mais espaço tem maior mobilidade. Geralmente quem tem mais espaço tem uma certa vantagem posicional, no sentido de que você tem mais liberdade para ir e vir. E tem uma regra também para quem tem menos espaço, que é que você tem menos espaço, tem que trocar peças. É o que o Crico faz. Troca o bispo pelo cavalo em F6. Depois disso, mais uma troca que reforça o centro das negras com o peão toma em F6. Bem, de certa forma, as brancas ainda têm pouco espaço, o que fica até mais evidente depois dos seguintes lances, né? Torre C2, as manobras das brancas ficam um pouco mais limitadas. Temos torre C6, F4, tentando expandir também, e até quem sabe ganhar um pouco de espaço na ala do rei. Mas depois torre de C8, temos rei E2, buscando um rei um pouco mais ativo. F5, é interessante essa configuração, né? E as decisões também do FIA, tentando fixar a estrutura de peões, né? Deixar uma coisa mais sólida, uma coisa mais posicional, né? Assim, uma guerra mais posicional, mas para tentar manobrar as peças. Torre de DC1, temos rei F7, e aqui chega num ponto onde o Crico faz um lance comprometedor, eu diria. É o lance D3. A3 poderia ser uma opção, no sentido de você, quem sabe, até entregar um peão que acredito que pode ser facilmente recuperado depois. Mas esse peãozinho aqui fica isolado, né? Caso as brancas consigam trazer uma torre para tentar atacar ele aqui também depois. As negras podem jogar rei F6, depois de torre B1, torre B8, troca de peão, cavalo B2, cavalo B6. As negras ainda têm uma certa vantagem, uma boa vantagem, eu diria. Mas depois de D3, seguiu C3 nesse caso. O FIA fecha ainda mais a posição e praticamente deixa as brancas quase sem espaço nenhum, né? Você percebe como esses dois peões ficam tirando o ar das brancas. Depois de D4, tivemos H5 e aqui as negras já têm uma vantagem fenomenal, embora elas estejam com material igual. Depois de torre G1, quem sabe buscando ponto de ruptura, né, com H3, depois um G4. As negras jogaram rei E7, H4, nada de rupturas por enquanto, rei D6, e aqui está rei F3, torre G8, para evitar qualquer coisa aqui, né? Vamos passar. Torre de C, G2, também ameaçando colocar alguma certa pressão aqui nesse peão, né? Cavalo F6. Claro, o ponto fraco dessa estrutura, né? Aqui você, por exemplo, deixar todos os peões numa casa só, é que as casas que os peões não estão ficam livres, então o cavalo pode gentilmente se instalar nessa casa e ele fica muito forte, tá? Em casas como essa. Siga o cavalo C5, os cavalos vão buscar melhores casas para eles. Cavalo E4. Essa troca de cavalos aqui beneficiaria demais as negras, que poderiam tomar até com um peão de D nesse caso. Depois de cavalo D3, tivemos torre C7, cavalo E1, torre de CG7, pressão imensa aqui, um monte de peças colocando pressão, meio que segurando, né, essas torres aqui na defesa do peão G. E bastante instrutivo, eu diria, como o FIA faz tudo isso. Depois de cavalo C2 e rei C6, A3 buscando algum ponto de ruptura, abrir uma coluna, quem sabe para atividade das peças, tentando trocar algumas peças e, de fato, até para você tirar o defensor desse peão aqui, C3, e quem sabe atacar ele, que é um peão muito chato. E depois de peão também A3, cavalo também A3, o FIA vê logo que essa abertura da coluna B tem tudo para favorecer ele também, e aí ele
já vem automaticamente com torre B7, depois cavalo B1. Precisando, quem sabe, para colocar alguma pressão aqui, né? Mas nem dá tempo. Torre toma o peão em B3. Seguiu torre C1, dando uma cravada aqui nesse peão. Mas depois de torre de GB8, dobrando as torres, ameaçando tomar o cavalo aqui agora. Cavalo D2. Não pode tomar com o peão ainda, porque está cravado. Mas aí as brancas fazem um lance, as negras fazem um lance, né? O Fia faz um lance e o Crico abandona. Que é o lance torre B2. Qual o ponto agora? Praticamente tento fazer um lance aí com as brancas. Não tem lance bom. Somente. Não tem nenhum lance bom. Se você jogar algo do tipo cavalo toma o cavalo, acho que seria o pior de todos, né? Mate instantâneo, com o peão toma o cavalo em E4. Checkmate. Não tem nem como eu recomendar tentar fazer algum lance. Esse peão vai cair aqui muito em breve. Você pode até depois tomar com a torre, quem sabe, né? Não vejo problema nenhum. Enfim, o cavalo também está aqui para qualquer coisa. As brancas estão perdidas. E com isso, o Fia já abre a vantagem no primeiro jogo. Vamos aguardar aí para ver o que é que pode seguir nos próximos 3 jogos. Os jogos continuam hoje, dia 13, às 14 horas, horário de Brasília. Você pode acompanhar a transmissão pelo Chess24 ou Chess24. O link vai estar na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo, forte abraço e deixa um comentário, porque aí eu fico sabendo se você está gostando dessas análises. Valeu e até breve.